O jornalista J.R. Guzzo deu recentemente, numa de suas colunas, a notícia de que as estatais que haviam fechado o ano em 2015 com 35 bilhões de reais em prejuízo, fecharam 2019 com 70 bilhões de lucro. As estatais que fecharam 2015 com 35 bilhões de prejuízo, no vermelho, prejuízo, fecharam 2019 com 70 milhões de lucro. A resposta para isso, muita gente fala, um ano sem corrupção. O governo Bolsonaro fechou 2019 sem corrupção. Mas não é só isso, é muito mais. Ontem, o jornalista Vitor Vieira deu a seguinte notícia: todas as atividades do escritório da Itaipu Binacional em Curitiba foram encerradas na sexta-feira, dia 10. O processo de transferência dos empregados para Foz do Iguaçu, sede da usina, por determinação do diretor-geral brasileiro, general Joaquim Silva e Luna, teve início em julho do ano passado e terminou agora em janeiro de forma ordenada, com alguns dias de antecedência. Com a contratação dos empregados em Foz do Iguaçu, o principal ganho é em eficiência, diz o jornalista Vitor Vieira, já que o corpo funcional vai atuar junto com o tempo todo, sem necessidade de locomoção de uma cidade para outra. A medida também permite uma economia significativa de recursos, como gastos com o aluguel do prédio e em passagens e estadias dos empregados que faziam frequentes viagens de Foz do Iguaçu a Curitiba e vice-versa. No processo de migração foram transferidos 97 empregados e outros 18 aderiram ao Programa Permanente de Demissão Voluntária. Outros 18 aderiram ao Programa Permanente de Demissão Voluntária. Novas admissões estão suspensas desde abril. Por isso, as movimentações foram facilitadas. A ideia é aproveitar ao máximo a mão de obra disponível. Por influência do Brasil, a margem paraguaia de Itaipu também pretende concentrar cada vez mais as atividades na vizinha Hernandárias, sede da usina, do lado paraguaio, reduzindo o número de empregados no escritório de Assunção. O anexo A do Tratado de Itaipu prevê que, além das sedes em Foz do Iguaçu e Hernandárias, a empresa manteria escritórios em Brasília e Assunção, mas durante as obras de construção da usina, a partir de 1975, foram criados escritórios em São Paulo, Rio de Janeiro e Curitiba, para facilitar o desembaraço de peças adquiridas pela usina. Os escritórios do Rio de Janeiro e de São Paulo foram desativados na década de 90, mas não o de Curitiba. Toda a diretoria de Itaipu hoje está em Foz do Iguaçu, que é a sede brasileira da usina. Havia um gasto enorme com diárias e passagens, com o aluguel do prédio de Curitiba e até mesmo com reformas e adequações que periodicamente eram feitas, explicou o general Silva e Luna. Segundo ele, além da economia de recursos, o mais importante foi que agora, com exceção de um pequeno grupo que atua no escritório de Brasília, todos os diretores e corpo funcional estão próximos, o que facilita a gestão, permitindo que haja um melhor aproveitamento da capacidade de cada empregado, concluiu. Ir para Curitiba agora, só por questões muito sérias, concluiu o general Luna. As relações institucionais de Itaipu com as várias esferas do governo não serão afetadas com o fechamento do escritório de Curitiba.
Pela importância estratégica da capital, Itaipu já negociou com o governo do estado a cessão de salas do Palácio Iguaçu e também na Copel. A Copel cedeu 2 salas sem cobrar nada em Curitiba. A Copel é a Companhia de Energia Paranaense, para reuniões eventuais. Copel, que é do Paraná, cedeu lá 2 salas para Itaipu sem cobrar nada para eventuais reuniões. Bem, aqui está um exemplo do porquê da notícia inicial. Em 2015, as estatais fecharam no vermelho, 35 milhões de prejuízo. Em 2019, fecharam com lucro de 70 milhões. Não é só um ano sem corrupção. É um ano tentando diminuir o inchaço do governo, tentando enxugar a máquina pública, como se dizia no passado, enxugar a máquina. O que acontece? Esse escritório da Itaipu Binacional em Curitiba mostra muito bem o que eram os governos anteriores. Arrumava-se cargo para a companheirada, cargos desnecessários, com gastos desnecessários. E olha que para acomodar toda a companheirada, o Estado precisava ser cada vez mais amplo. Chegaria um momento que estaríamos basicamente iguais à antiga União Soviética. O governo engoliria o país, todo mundo seria funcionário do governo, para não haver dissidências. Mas e aí? Como sustentar tudo isso? Bem, eu acho que o gesto já diz muito. Pedaladas. Pedaladas fiscais. Claro que isso não se sustenta por muito tempo, pois aí está Cuba, mostrando o quanto isso é ineficiente, e aqui pertinho a Venezuela. Estados que são gigantes, mas que não se sustentam economicamente. Bolsonaro está despedalando, fazendo o caminho inverso, cortando tudo que é ineficiente e tudo que servia apenas como mecanismo político para acomodar a companheirada. O Estado tem que funcionar como uma empresa, tem que dar lucro, para que amanhã depois o seu parente não morra numa fila da UPA, de uma UPA da vida, para que haja mais hospitais com maior qualidade, com mais leitos de internamento, com mais aparelhos, com mais médicos, sem ser o mais médico, e assim por diante. Muita gente ainda teima em dizer que não vê diferença, não vê o que o governo Bolsonaro está fazendo. Pois é, quem sabe o governo Bolsonaro não tenha mostrado muito o que está fazendo, porque o grande órgão oficial da mídia brasileira, a Rede Globo, não divulga. E o governo não gasta bilhões em propaganda. Quando, por exemplo, inaugurava-se a placa de uma empresa em governos passados, lá ia toda a mídia, além, é claro, das gigantescas somas do governo investidos na mídia para falar bem do governo. Isso acabou. Mas a diferença está aparecendo sim, pelo menos porque existem canais aqui no YouTube ou no PatriaTube. Aliás, nós já estamos lá no PatriaTube, uma plataforma amigável, igualzinha ao YouTube, sem, evidentemente, a censura violenta do YouTube. Pois é, canais ainda divulgam as maravilhas do governo. Agora, uma notícia também bastante interessante nesse sentido. A Petrobras diz que reduzirá em cerca de 3% o preço da gasolina e do diesel comercializado em suas refinarias a partir de hoje. A informação é dada aqui pelo Valor Econômico, que diz o seguinte: este é o primeiro ajuste nos preços dos combustíveis feitos após o início da crise entre Estados Unidos e Irã, e começou após a morte de um líder da Guarda Revolucionária, etc., etc.
O último reajuste feito pela Petrobras no preço da gasolina havia sido em 1º de dezembro do ano passado. No caso do diesel, a última correção de preço ocorreu em 21 de dezembro. A Petrobras reduzirá em cerca de 3% o preço da gasolina e do diesel comercializado. Outra notícia é que essa pode desagradar a muitos num primeiro momento. A notícia diz que o governo acabou discretamente com uma das deduções legais do imposto de renda da pessoa física. Até 2019 era possível abater os gastos dos patrões com a previdência de empregados domésticos num valor de até R$ 1.200. Mas o benefício não foi prorrogado e, portanto, não poderá ser utilizado na declaração deste ano. A mudança aumentará a arrecadação do governo em cerca de 700 milhões nesse ano. Bem, muita gente pode dizer o seguinte: o empregador do empregado doméstico deduzia do imposto de renda completo o valor pago para o empregado doméstico. Bem, com este corte, com o fim desta dedução, a gritaria pode vir no seguinte sentido: o empregador não terá mais como manter o seu empregado doméstico, já que ele não pode abater o valor que paga o empregado do imposto de renda. Bem, mas então, o empregador tinha um empregado gratuito. E onde está a lógica aí? A lógica que está aí é que esse benefício era um benefício apenas para os ricos. Ou alguém acha que pobre tem funcionário? Pobre tem empregado doméstico? Não, o pobre trabalha para o rico. Portanto, era um benefício para o rico, que só era concedido, evidentemente, caso o rico registrasse o empregado em carteira. Pois bem, muitos já estão dizendo que os ricos demitirão os seus funcionários porque agora não podem mais abater o salário do funcionário do imposto de renda. Será mesmo? Será mesmo? Vamos aguardar. Mas está aí uma boa pauta para discussão. Afinal, isso é para beneficiar a quem? O empregado ou o empregador? E o empregador, via de regra, é pobre ou rico? É claro que era mais um benefício dos governos anteriores àqueles que já tinham muito. Parabéns, o governo arrecadará 700 milhões só nesta tacadinha. É isso aí. Agora, eu particularmente acho sim que haverá muita demissão imediatamente da parte dos poderosos para tentar atingir o governo. Mas eu também sei que os poderosos não ficarão sem os seus funcionários, menos ainda a classe média alta, porque o mundo continua o mesmo. As necessidades dos pobres e dos ricos continuam as mesmas. Nada mudará nesse sentido. Se mudar, é porque eles querem, de algum modo, complicar a vida do governo neste ano eleitoral. Mas isso será breve e passageiro, não tenho dúvida. Parabéns ao governo. Tem muita gente que diz: não sei o que esse governo está fazendo. Mas nós estamos aqui para informar. Até depois. Não se esqueçam, nós estamos lá no PátriaTube, tudo junto, PátriaTube. Até depois.